Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso lar para buscarmos uma iluminação espiritual para a nossa vida e energias de luz, paz e amor aos nossos lares. Convido a todos para refletirmos juntos sobre o tema A Extinção do Mal. A doutrina espírita compreende o mal como sendo a ignorância ou ausência do bem. É tudo aquilo que não está de acordo com a lei de Deus. Porém, o Espiritismo não enfatiza tanto o mal. A doutrina procura enfatizar o bem, para que possamos elevar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, nos conectando a toda a energia do bem que está no universo, nos fortalecendo, nos trazendo calma e energias para que possamos seguir adiante tendo a certeza do amor e da bênção de Deus e da espiritualidade superior. Mesmo agora que estamos enfrentando esse grande mal que é a pandemia do coronavírus, nós precisamos cada vez mais sintonizar com as energias superiores do bem, fazermos nossas preces, cultivarmos pensamentos de harmonia, de calma, de esperança e de fé, e principalmente transformar todos esses sentimentos em ações no bem, já que estamos necessitando muito, neste momento de sofrimento e dor, de ações de amor e de caridade, socorrendo aqueles que passam por necessidades de toda ordem. Segundo Kardec, na questão 631 do Livro dos Espíritos, Deus nos deu a inteligência para distinguirmos o que é o bem e o que é o mal e gravarmos na nossa consciência. Já na questão 636, Kardec nos pontua que a lei de Deus é uma só, é única para todos, mas o mal depende, sobretudo, da vontade que se tem de fazê-lo. Aí existem diferentes graus de responsabilidade para quem o pratica. Kardec quer dizer que é menos responsável aquele que pratica o mal por ignorância, por uma questão, às vezes, cultural, do que aquela pessoa que pratica o mal com consciência, sabendo o que está fazendo, no seu juízo perfeito, porque às vezes a pessoa fora da razão é capaz de praticar o mal por um adoecimento físico, mental ou espiritual. E é mais responsável ainda pelo mal aquele que o faz sabendo e se compraz na sua atitude do mal. Esse recebe toda a sua carga pesada e negativa deste mal. Mas, com o conhecimento da misericórdia divina, ensinada por Jesus, que dizia Deus é Pai de misericórdia e amor, compreendemos que nem Deus, nem Jesus condenam ninguém ao mal. Muito menos ao inferno eterno de sofrimento e dor pelos seus erros chamados pecados. Porém, o que rege o universo é uma lei chamada ação e reação, também conhecida por lei de causa e efeito ou lei do retorno, que rege a justiça divina. Então, estamos todos sujeitos a esta lei. Portanto, nós é que nos condenamos ou nós é que nos libertamos por nossas próprias ações. Mas então, aqui se faz, aqui se paga, todo mal deve ser por sofrimento e dor. Dr. Bezerra de Menezes, no livro Brilha a Vossa Luz, psicografado por Chico Xavier, nos recorda que Jesus ensinou
a prática da caridade pautada no amor. Segundo a lei do amor, devemos perdoar aos outros, mas também a nós mesmos. Essa atitude não significa ser apático com os erros dos outros, nem permissivo com os nossos, e aceitar tudo, mesmo o mal. Dr. Bezerra afirma que o mal deve ser reprimido e combatido, mas deve ser feito pelas leis de Deus, não pela violência, mas pela força edificante do bem. Deus, em sua infinita sabedoria, sabe e tem suas leis de combater o mal. Como exemplo, poderíamos citar que a doutrina espírita, na sua prática da desobsessão, não expulsa o espírito que está fazendo mal, porque compreende que são também nossos irmãos desgarrados, como nós já fomos no passado. E então o espiritismo não grita, não usa práticas como ameaças, pragas, ofensas para tratar os espíritos que estão perdidos no mal. Devemos compreender que esses espíritos, causadores do mal, como nossos irmãos desgarrados, nós também já fomos assim no passado, talvez de nossas outras encarnações, né? E tanto quanto nós, esses espíritos precisam ser acolhidos, amparados, compreendidos e encaminhados ao bem. Algumas vezes eles ainda não estão prontos para aceitar este encaminhamento. Nesses casos, eles são acolhidos pelos espíritos superiores e levados a locais de tratamentos espirituais, até que, por sua própria consciência, atormentados pelo seu próprio mal, eles cheguem um momento à fase de amadurecimento e de arrependimento. Então, eles têm oportunizado uma nova chance de voltar-se ao bem, de serem resgatados ao bem através de uma nova encarnação. O mesmo acontece com os criminosos na Terra, aqueles que estão perdidos no mal. Eles sofrem tanto as consequências do mal que eles próprios praticam, ficam tão atormentados na mesma encarnação, ou dependendo do grau e da intensidade do mal praticado, os persegue por próximas encarnações. Até que, nos diz Allan Kardec, cansados de tanto sofrer neste mal que se envolveram, então eles entram no processo de arrependimento e aí são amparados e encaminhados ao bem. Dr. Bezerra afirma que só o amor é capaz de conquistar as almas perdidas. Só nós, criaturas humanas, às vezes que pensamos que por um golpe, uma vingança, ou dar o troco, pagar o mal com o mal, vai resolver o problema que nos aprisiona com uma pessoa que nos causou o mal. Simples ilusão. A vingança está na raiz de grandes tormentos que às vezes perseguem ambos por várias encarnações, e também está na raiz de grandes guerras e sofrimento da humanidade. Mas devemos entender que o mal não suprime o mal, ele o fortalece e o alimenta, na medida em que a mente que está no mal, ela sintoniza com todo o mal que existe, com as energias negativas de espíritos ligados e enraizados ao mal. E aí se entrelaçam numa grande corrente de mal que vai os arrastando para sofrimento e dor. Mas então o que fazer quando alguém nos faz o mal? Quando sofremos o mal?
que fazer? Podemos lembrar que Jesus ensinou a dar a outra face. Não significa que vamos literalmente voltar o outro lado do rosto para receber uma pancada, para receber o mal, mas dar a outra face do mal, que é o bem. Pagar o mal como o bem. Dr. Bezerra diz que o Senhor corrige o ódio com o amor, a necessidade com o socorro, o desequilíbrio com o reajuste, a ferida com o bálsamo, a dor com o sedativo, a doença com o remédio, a sombra com a luz, a fome com o alimento, a ofensa com o perdão, o fogo com a água, o desânimo com a esperança, a maldição com a bênção. E nessa outra face que o Senhor nos corrige, nos oportuniza, todos nós somos convidados a participar, junto aos mentores, colaborar para oferecer a outra face naquilo que nos for possível, mesmo que não tenhamos nada a ver, mas na necessidade somos chamados a socorrer. E agora que estamos enfrentando essa grande crise com a pandemia, é o momento mais importante para auxiliarmos a espiritualidade superior a trazer as energias de amor através da prática da caridade, do perdão, da humildade, fortalecendo as energias do bem em todo o universo. Por isso que Jesus ensinou a amar os inimigos como uma forma de libertação e nos adverte que a única energia capaz de vencer o mal e distingui-lo da face da terra é e sempre será a força suprema do bem, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12. Mas então, o mal vai ficar impune se temos que dar outra face, fazer o bem e perdoar? Não. O mal não fica impune porque existem as leis de Deus. Todos estamos sujeitos à lei da justiça divina, que é a lei do retorno, que diferente da justiça terrena, que às vezes pode falhar, porque dizem que é cega, né? A justiça divina é infalível. Mas então, todo mal deve ser pago com dor, com sofrimento, com desespero? Se erramos, se cometemos um mal, um equívoco no nosso passado, precisamos sofrer para pagar? Não. Assim como existe a justiça divina, existe a misericórdia divina. Que Jesus disse, Deus é misericordioso e bom. E aí o apóstolo Pedro nos afirma, o amor cobre a multidão de pecados. Pedro, capítulo 4, versículo 8. Isso significa que o resgate dos erros e do mal pode ser feito com a outra face, com o bem, com a prática do bem. Deus e Jesus querem exatamente isso. Estamos aqui na Terra, nesse mundo de provas e expiação que está passando a mundo de regeneração, para aprendermos o bem. Então, todas as culpas que temos devemos resgatar a partir da prática do bem. E todo mal pode e deve ser resgatado através do amor, do bem, da solidariedade, da caridade e das energias positivas. Desligar a conexão com o ódio, com a mágoa, com o desejo de vingança, enfim, com as culpas que nos remoem e nos conectarmos às energias do bem.
sendo instrumento de Deus sobre a terra, através das atitudes, de pensamentos positivos, de energias positivas, de ações, porque não basta simplesmente não fazer o mal, é preciso, pois, fazer o bem, praticar o bem e alimentar a necessidade do bem para até mesmo resgatar as almas perdidas no mal. E Deus, na nossa vida, sempre nos oportuniza situações no nosso cotidiano, em todos os momentos, situações para que possamos resgatar fazendo bem. E mesmo que não tenhamos nenhum mal para resgatar, como não tinha Jesus, fazer o bem faz bem e sintoniza com as energias superiores, que a Terra precisa tanto de tantos amores. Nesse sentido, nosso querido Chico Xavier já dizia a seus amigos, e é importante gravarmos essa frase simples do Chico, maravilhosa para nos guiar por esta vida quando sofremos o mal, quando estamos magoados, quando temos um ressentimento, alguma coisa desse tipo. A melhor maneira de aprender a desculpar os erros alheios é reconhecer que também somos humanos e capazes de errar e talvez até mais desastradamente do que os outros. E com essa linda frase de Chico, nós todos que estamos aqui ainda na luta do bem e do mal, procurando alimentar mais as energias do bem, convido a todos para neste momento fazermos uma prece, sintonizando com as energias superiores, com as emanações mentais de nossos mentores e anjos guardiões, pedindo a eles que desçam sobre a terra, trazendo a luz, trazendo a paz, trazendo o amor, que a luz de Deus possa se refletir em toda a face da terra, expulsando as sombras, afastando as sombras do mal, do ressentimento e da dor. Da mesma forma, precisamos aprender as lições importantes que essa pandemia nos traz, que é justamente o resgate da valorização da vida, o resgate da valorização da nossa vida e da vida do outro, através da prática do amor, da caridade e dos cuidados, para não transmitirmos e não sermos contaminados com esse adoecimento. Mas, se por acaso isso nos acontecer, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus e compreender que precisamos, através de bons pensamentos, bons sentimentos, de energias positivas, conectarmos com a espiritualidade superior, com Deus de profundo amor e refletirmos sobre a terra a sua luz, como pequenos grãos de areia, na esperança e na fé. Não vamos sintonizar com a falta de esperança, como nos diz Dr. Bezerra de Menezes, vamos sintonizar com a esperança, com a fé, com a humildade, com a caridade e com o amor. Vamos ser instrumentos de Deus sobre a terra, pedindo a Ele que abençoe a todos os doentes, aqueles que desencarnam, que sejam recebidos e amparados, e que principalmente todo o pessoal da área da saúde receba as mais profundas bênçãos de Deus, de Jesus e da espiritualidade superior. E saiba que não estão sozinhos nessa luta, que são instrumentos de Deus sobre a terra a zelar pela humanidade. Que assim seja. Muito boa noite a todos, muita luz e muita paz.